é o código da vida, refere Ana, 8 anos, estudante do 3º ano de uma escola na cidade de Novo Hamburgo, ao transitar pelas ruas do bairro histórico de Hamburgo Velho. Ela faz uma relação com as aulas de programação que ela tem no contexto da sala de aula. Isso tudo acontece num projeto denominado A Cidade como Espaço de Aprendizagem, Jogos e Gamificação na constituição de espaços de convivência e aprendizagem híbridos e multimodais para o desenvolvimento da cidadania. Mas a minha relação com o espaço e com a aprendizagem e com as tecnologias não começa aí. Ela inicia em 1986, quando então, na 3ª série do magistério, ouço falar dos computadores pessoais que estavam se disseminando. E eu começo a pensar, como será que seria a aprendizagem das crianças e dos adolescentes com o computador? Isso me traz a São Leopoldo. E eu curso, então, o bacharel em informática. Esse processo de ambientação nesse novo espaço vai acontecendo e no ano seguinte eu tenho a notícia de que existe em Novo Hamburgo um projeto pioneiro que trabalha com o computador no processo de aprendizagem das crianças. Era um projeto pioneiro desenvolvido em parceria com o Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, que desenvolvia um trabalho com crianças da educação infantil até o 5º ano, síndrome de Down, deficiente mental leve, surdos, meninos de rua e também formava professores. Foi aí então que eu disse, é isso que eu quero. Ingressei num processo formativo para aprender a trabalhar com a linguagem e filosofia logo da Tartaruguinha e me tornei professora de escola municipal, meu primeiro emprego. Esse processo foi se desenvolvendo e eu fui compreendendo como é que acontecia essa relação das crianças com a tecnologia, como é que se dava a aprendizagem numa relação entre uma tartaruga que ficava num plano bidimensional, o seu corpo e o espaço geográfico. As tecnologias foram evoluindo e na metade da década de 90, mais ou menos, começa a se popularizar a internet. E com ela começam a surgir os primeiros mundos virtuais em 3 dimensões. Um novo questionamento surge. Como será que essas crianças constroem a noção de representação do espaço quando esse espaço não é geográfico, mas é digital, em 3 dimensões? Assim, eu entro no mestrado em Psicologia do Desenvolvimento para poder entender este processo. Lá desenvolvo o primeiro mundo virtual em 3 dimensões. Em 89, começo a atuar como professora da graduação, justamente numa época em que a educação à distância começa a se popularizar, né? Ela começa a se disseminar no Brasil. E com ela, então, a necessidade do desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem. Como eu vinha, então, da informática, né? Já tinha desenvolvendo um mundo virtual em 3 dimensões, comecei a desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem. E nessa mesma época, através de uma parceria com o Programa de Computação Aplicada, o Programa de Pós-Graduação, também desenvolvemos um agente comunicativo, a Mariá. E eu começo a pensar, o que será que aconteceria se eu juntasse os mundos virtuais, os ambientes virtuais de aprendizagem e os agentes comunicativos num único ambiente? Como se daria a aprendizagem dos sujeitos? E aí, em 2005, nós construímos a primeira noção daquilo que hoje a gente compreende por educação híbrida. Naquele momento, a nossa compreensão de hibridismo, ele era restrito à mistura dessas diferentes tecnologias digitais. A pesquisa evoluiu e em 2010, numa parceria com mais 2 instituições gaúchas, começamos a desenvolver uma pesquisa denominada Aprendizagem de Anatomia e Metaverso.
Nesse momento, constituímos 3 equipes diferentes, uma de especialistas na área da anatomia humana, outra de especialistas na área da educação e outra de especialistas na área da ciência da computação. E começamos a desenvolver um ambiente onde dentro desse ambiente existia um corpo humano transparente. Conforme íamos desenvolvendo os diferentes sistemas do corpo humano, esses começavam a aparecer nesse corpo transparente. Ali experimentamos diferentes possibilidades de imersão. Numa delas, vinculada ao sistema renal, o avatar entrava pela artéria e percorria todo o sistema. E de tempos em tempos colocamos lá mapas sensitivos e também alguns desafios, mas totalmente despretensiosamente. O que aconteceu? Quando nós começamos a trabalhar com os alunos, eles se sentiram muito engajados. O tempo da aula acabava e eles continuavam conosco. E eles começaram a nos dizer assim, professora, mas isso parece um jogo. Que bom seria se a gente tivesse, no contexto educacional, esse ambiente, a sala de aula, o laboratório de anatomia humana, os atlas do corpo humano. O que eles estavam nos dizendo? 2 coisas fundamentais. Olhe um pouco mais para os elementos de jogos no contexto da educação, porque eles podem potencializar a aprendizagem. Amplie um pouco o conceito de vocês de educação híbrida, porque nós não queremos só a mistura das tecnologias digitais. Nós queremos as tecnologias digitais hibridizadas com as tecnologias analógicas, os espaços geográficos hibridizados com os espaços digitais, as presenças hibridizadas, não só uma presença física face-to-face ou uma telepresença, como a que está acontecendo conosco agora, né? Onde a minha própria imagem, a minha própria voz que está chegando remotamente no espaço geográfico onde cada um de vocês se encontra. A presença digital, que pode ser por um perfil em mídia social, um personagem num game, um avatar no mundo virtual. Todas essas questões que eles nos trouxeram nos fizeram olhar um pouco mais para o mundo dos jogos. E aí iniciamos um novo projeto que buscava investigar, então, o potencial dos jogos e da gamificação na educação. Nesse projeto, criamos uma narrativa que instigava alunos do curso de Jogos Digitais e da graduação em Pedagogia a emergirem no contexto das instituições educacionais, as escolas, a fim de identificar como é que as tecnologias estavam presentes e que jogos, se os jogos estavam presentes e como esses jogos estavam presentes. O que a gente observou nesse processo? Que a significação dos conceitos para esses alunos da graduação se tornou muito mais efetiva. E as escolas se aproximaram muito mais da universidade e puderam potencializar os seus processos. Nessa mesma época surgiu o Pokémon GO. Imagino que vários de vocês tenham jogado Pokémon GO, né? Eu sempre digo que uma das coisas boas do Pokémon GO foi que ele tirou a geração sofá de casa. Nunca se viu tanta criança e adolescente circulando pela cidade e pelos espaços públicos acompanhado de seus pais, avós, tios e amigos. E nós ficamos muito curiosos com essa situação, né? Como é que as crianças e os adolescentes, ao jogar o Pokémon GO na cidade, significavam a cidade? O que era interessante para eles no contexto da cidade? Organizamos diferentes grupos e começamos a transitar pela cidade. E o que nós percebemos? Que a relação deles se dava muito ponto a ponto, ou seja, saíam de casa, iam para a escola, da escola para a aula de música ou dança, né? Em comunidades menos favorecidas, os pais levavam a pé ou de bicicleta, cuidando dos espaços públicos, porque a maior parte das praças, por exemplo, são ocupadas pelo tráfico, né? E com isso, o que a gente percebeu? Que as crianças não tinham uma conexão forte com a cidade, não tinham uma relação de pertencimento forte com a cidade. Então, esse contexto todo é que consistiu nesse projeto da cidade como espaço de aprendizagem. E aí começamos a criar aquilo que a gente vem chamando do ecossistema de inovação na educação, que integra pesquisadores, professores e estudantes da pós-graduação, alunos de mestrado e doutorado, professores e estudantes da graduação, professores e estudantes da educação básica, diferentes espaços da cidade
né? Incluindo organizações governamentais e empresas, dependendo do jogo ou do projeto gamificado que as crianças e os adolescentes desenvolvem, então. Mas eis que o projeto ia muito bem e surge a pandemia. Ok, não podemos mais transitar com as crianças pela cidade, né? O que a pandemia evidenciou para nós nesse momento? Ela evidenciou para nós uma forte desigualdade de acesso às tecnologias digitais e às redes de comunicação. Ela evidenciou a falta de uma cultura digital nas escolas, uma crise na aprendizagem e uma necessidade muito grande de formação de professores. A pandemia, ela provocou o isolamento físico, mas não social. Continuamos a nos socializar pelas plataformas digitais em rede. Quando as crianças transitam pela cidade, quais são as problematizações que essa cidade coloca para elas? Como elas se conectam com a cidade, com a biodiversidade? Ou seja, uma educação online, ela é uma educação que hibridiza o mundo físico, o mundo biológico e o mundo digital, possibilitando o imbricamento de diferentes modalidades, ampliando a ideia que nós temos desses dualismos, né, de sujeito e objeto, ou as centralidades do processo educacional, ora no conteúdo, ora no professor, ora no aluno. Educação é ato conectivo em rede. É nesse ato conectivo que hoje eu me conecto a cada um de vocês, independente do espaço geográfico onde vocês se encontram. Seria o code da vida a conexão com o outro, com a cidade, com a biodiversidade? O que me conecta? Qual é o code da nossa vida?